President Monson, the entire worldwide Presidente membership Monson, todos os membros desta igreja unem-se neste lindo hino por esse maravilhoso coro e agradecemos pelo profeta. Obrigado, Presidente Monson, por essa mensagem de boas-vindas a mais uma conferência geral. Nós o amamos, admiramos e apoiamos. De fato, na sessão desta tarde, teremos uma oportunidade mais formal de erguer a mão em voto de apoio, não apenas para o presidente Monson, mas também para todos os outros líderes da igreja. Como meu nome está incluído na lista, tomo a liberdade de falar em nome de todos e agradecer a vocês por seu voto de apoio. Nenhum de nós poderia servir sem suas orações e seu apoio. Sua lealdade e seu amor significam mais para nós do que podemos expressar. Nesse espírito, minha mensagem de hoje é de que nós apoiamos vocês, de que também oramos sinceramente por vocês e de que também os amamos. Sabemos que há chaves, convênios e responsabilidades especiais concedidas aos líderes presidentes da igreja, mas também sabemos que a igreja extrai sua força incomparável, sua vitalidade realmente única, da fé e da devoção de todo membro desta igreja, seja você quem for. Seja qual for o país em que você more, por mais jovem e incapaz que se sinta, ou por mais idoso ou limitado que você se considere, testifico que você é amado individualmente por Deus. Você é essencial para o significado de sua obra e é amado pelos líderes presidentes de sua igreja que oram por você. O valor pessoal, o sagrado esplendor de cada um de vocês é o verdadeiro motivo de haver um plano para a salvação e exaltação. Ao contrário do que se diz hoje, tudo tem a ver com vocês. Não se vire nem olhe para a pessoa ao lado. Estou falando com você. Tive dificuldade para encontrar um meio adequado de dizer-lhe o quanto Deus ama você e quão gratos nós aqui neste púlpito somos por você. Procuro ser porta-voz dos próprios anjos dos céus para agradecer-lhe por todas as coisas boas que você fez, por todas as palavras bondosas que já disse, por todo o sacrifício que já fez ao levar a alguém, seja quem for, a beleza e as bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo. Sinto-me grato pelas líderes das moças que vão aos acampamentos com elas e sem shampoo, chuveiro ou maquiagem. Transformam esfumaçadas reuniões de testemunho ao redor da fogueira em algumas das mais marcantes experiências espirituais que aquelas moças ou aquelas líderes terão na vida. Sinto-me grato por todas as mulheres da igreja que em minha vida foram tão fortes quanto o Monte Sinai e tão compassivas quanto o Monte das Bem-aventuranças. Sorrimos às vezes com as histórias das nossas irmãs, vocês sabem, gelatina verde, colchas de retalhos e lanchinhos em reuniões. Mas meus familiares foram os agradecidos beneficiários de cada uma dessas coisas em diversas ocasiões, e em uma delas a colcha e o lanche vieram no mesmo dia. Era apenas uma colcha bem pequena, minúscula mesmo, para proporcionar ao corpinho do meu irmão bebê uma jornada de volta ao lar celestial que fosse tão cálida e confortável quanto nossas irmãs da Sociedade de Socorro queriam que fosse. O lanche providenciado para nossa família depois do funeral, oferecido de boa vontade, sem que tivéssemos pedido, foi recebido com muita gratidão. Sorriam, se quiserem, por causa de nossas tradições, mas de alguma forma são as mulheres menos aclamadas da igreja que estão sempre presentes quando há mãos que pendem e joelhos enfraquecidos. Elas parecem compreender instintivamente a divindade desta declaração de Cristo. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
E os irmãos do sacerdócio não ficam atrás. Lembro-me, por exemplo, dos líderes de nossos rapazes que, dependendo do clima e do continente, fazem caminhadas extenuantes de mais de 80 quilômetros ou abrem cavernas no gelo e realmente tentam dormir dentro delas, nas mais longas noites da existência humana. Sinto-me grato pela lembrança dos membros de meu grupo de sumos sacerdotes que há alguns anos se revezaram por semanas, dormindo em uma pequena poltrona no quarto de um membro agonizante do quórum, para que sua idosa e igualmente frágil esposa conseguisse dormir um pouco nas semanas finais de vida de seu querido marido. Sinto-me grato pelo exército de professores, líderes, consultores e secretários da igreja, sem mencionar as pessoas que estão sempre montando mesas e guardando cadeiras. Sinto-me grato pelos patriarcas ordenados, músicos, consultores de história da família e casais com osteoporose que caminham com dificuldade às 5 da manhã até o templo, carregando pequenas malas que agora são quase maiores que eles próprios. Sinto-me grato pelos pais abnegados que, talvez por toda a vida, cuidam de um filho deficiente. Às vezes, com mais de uma deficiência, e às vezes, com mais de um filho. Sinto-me grato pelos filhos que retribuem mais tarde o carinho que receberam, cuidando de pais enfermos ou idosos. E pela quase perfeita irmã idosa que, como se pedisse perdão, me sussurrou recentemente: nunca fui líder ou qualquer coisa parecida na igreja, só fui uma adjutora. Eu digo, querida irmã, graças aos céus, por você e por todas as adjutoras no reino. Alguns de nós que somos líderes esperamos um dia ter diante de Deus a mesma condição que vocês já alcançaram. Muito frequentemente deixei de expressar gratidão pela fé e bondade dessas pessoas em minha vida. O presidente James E. Faust subiu a este púlpito há 13 anos e disse: lembro de quando eu era garotinho e minha avó preparava refeições deliciosas no calor do fogão a lenha. Quando a caixa de lenha ao lado do fogão esvaziava, minha avó, sem fazer alarde, saía para enchê-la com lenha de cedro que ficava numa pilha lá fora e depois trazia a pesada caixa de volta para casa. Eu era tão insensível, disse o presidente Faust, que ficava lá sentado e deixava minha querida avó encher aquela caixa. Então, com a voz embargada de emoção, ele disse: sempre me arrependi e me envergonhei de minha omissão. Espero um dia pedir-lhe perdão. Se um homem tão perfeito quanto o presidente Faust pôde reconhecer esse deslize da juventude, não posso deixar de admitir algo semelhante e de prestar um tributo que há muito estou devendo. Quando fui chamado para servir em uma missão, antes da aurora dos tempos, não havia custos missionários equalizados. Cada um tinha que arcar com todas as despesas da missão a qual tinha sido enviado. Algumas missões eram muito caras e aconteceu que a minha foi uma delas. Conforme incentivamos os missionários a fazerem, eu tinha economizado dinheiro e vendido alguns de meus pertences para conseguir o máximo de meu sustento. Achei que tinha dinheiro suficiente, mas não sabia como ficariam as coisas nos meses finais de minha missão. Com essa dúvida em mente, mesmo assim deixei minha família e parti para a melhor experiência pessoal que alguém pode desejar. Adorei minha missão e estou certo de que nenhum rapaz, antes ou depois de mim, tenha gostado tanto da missão. Então, voltei para casa pouco depois de meus pais terem sido chamados para cumprir sua própria missão. O que eu iria fazer, então? Como é que eu poderia pagar uma faculdade? Como eu conseguiria me sustentar? E como conseguiria realizar o grande sonho de meu coração, que era casar-me com a incrivelmente perfeita Patrícia Terry? Não me importo em admitir que me senti desanimado e temeroso. Hesitante, fui até o banco local e perguntei ao gerente, que era amigo da família, quanto havia em minha conta.
Ele pareceu surpreso e disse: Ora, Jeff, está tudo em sua conta. Eles não contaram para você? Seus pais quiseram fazer de tudo, por mínimo que fosse, para ajudá-lo a iniciar sua vida quando voltasse para casa. Eles não sacaram um centavo da conta durante sua missão. Achei que você soubesse. Bem, eu não sabia. O que eu sei é que meu pai, um contador autodidata, que em nossa cidadezinha chamávamos de guarda-livros, tendo pouquíssimos clientes, provavelmente passaria 2 anos sem um terno novo, ou camisa nova, ou par de sapatos novos, para que o filho tivesse tudo isso na missão. Além disso, o que eu não sabia, mas fiquei sabendo então, foi que minha mãe, que nunca tinha trabalhado fora de casa depois de casada, arrumara um emprego numa loja de departamentos local para custear a minha missão. E nada disso me foi informado durante a minha missão. Nem uma palavra sequer foi dita a esse respeito. Quantos pais da igreja fizeram exatamente o mesmo que os meus? Quantas mães, nesta época de dificuldades econômicas, ainda fazem o que minha mãe fez? Meu pai já morreu há 34 anos. Por isso, tal como o presidente Faust, vou ter de esperar para poder agradecer plenamente a ele do outro lado do véu. Mas minha querida mãe, que fará 95 anos na próxima semana, está assistindo feliz esta transmissão em casa hoje. E por isso, não é tarde para agradecer a ela. A vocês, mamãe e papai, e a todas as mães e pais e famílias e pessoas fiéis do mundo inteiro, agradeço por terem se sacrificado tanto por seus filhos, ou pelos filhos dos outros, por terem desejado tanto dar-lhes as vantagens que nunca tiveram, por terem desejado tanto proporcionar-lhes a vida mais feliz que lhes podiam oferecer. Agradeço a todos vocês, maravilhosos membros da igreja, e a multidões de boas pessoas que não são de nossa religião, por provarem a cada dia de sua vida que o puro amor de Cristo nunca falha. Nenhum de vocês é insignificante, em parte porque vocês tornam o Evangelho de Jesus Cristo o que ele é, um lembrete vivo de sua graça e misericórdia, uma manifestação particular, porém vigorosa, em pequenas vilas e grandes cidades, do bem que Cristo fez e da vida que ele deu, trazendo paz e salvação para as pessoas. Honramos mais do que podemos exprimir o fato de participarmos com vocês de uma causa tão sagrada. Como disse Jesus aos nefitas, assim eu lhes digo hoje: por causa de vossa fé, eis que é completa a minha alegria. E depois de haver proferido estas palavras, ele chorou. Irmãos e irmãs, ao ver seu exemplo, asseguro novamente a minha determinação de ser mais fiel, mais bondoso e dedicado, mais caridoso e verdadeiro, como é o nosso Pai Celestial e como muitos de vocês já são. É minha oração, em nome de nosso grande exemplo em todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Amém.